Hoje nós vamos falar sobre magnetismo! O magnetismo provém da região da Magnésia, na Grécia, onde rochas chamadas magnetitas possuíam a propriedade peculiar de atrair o ferro. Ímãs já eram empregados em bússolas na navegação chinesa do século XII. O inglês William Gilbert, médico da rainha Elizabeth I, fez ímãs artificiais, esfregando pedaços de ferro em rochas de magnetita. Ele sugeriu também que uma bússola se alinha com a direção norte-sul, porque a Terra tem propriedades de um ímã. Em 1750, na Inglaterra, John Michell descobriu que os polos magnéticos obedecem à lei do inverso do quadrado da distância, e seus resultados foram confirmados por Charles Coulomb. Em 1820, o professor dinamarquês Christian Ørsted confirmou a relação existente entre o magnetismo e a eletricidade. Em seguida, o físico francês André-Marie Ampère propôs que as correntes elétricas fossem as fontes de todos os fenômenos físicos. A força magnética se dá devido ao movimento das partículas carregadas, normalmente os elétrons. Todo ímã tem dois polos, o polo norte e o polo sul. Se pendurarmos o ímã pelo centro de gravidade, isso é, o seu meio, o lado norte aponta para o sul geográfico da Terra e o lado sul aponta para o norte geográfico da Terra. Com isso, o ser humano foi capaz de se localizar, o que deu origem à primeira aplicação do ímã, a bússola. Outra propriedade importante é que os polos do mesmo nome se repelem e os polos de nomes opostos se atraem. Os ímãs são inseparáveis. Todo ímã terá, obrigatoriamente, um polo norte e um polo sul, ou seja, não existe ímã com um único polo. Por exemplo, ao cortar esse ímã ao meio, ele vai gerar dois novos ímãs, cada um com o seu respectivo polo norte e sul. O magnetismo é um fenômeno que se transmite à distância, ou seja, não precisa ter necessariamente o contato entre os ímãs ou entre o ímã e o metal, para que sinta a presença um do outro. Se aproximarmos um ímã de um metal, a atração será sentida antes de se encostarem, assim como a gravidade, ou seja, o Sol atrai a Terra mesmo com a grande distância. Todo fenômeno que se transmite à distância é chamado de campo, neste caso, campo magnético. exemplo de magnetismo atuando à distância. Para o experimento da geleca magnética, queimou-se a esponja de lã de aço até obter o pó de ferro, e colocamos a cola branca e o corante e misturamos até formar a geleca. The world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not